Muito bem. Vamos lá, gente. Vamos nos preparar para esse encontro com Deus. Como nós sempre fazemos, é importantíssimo essa introdução, né? É o deixar de lado as coisas do mundo, aquilo que nos afastou do caminho, tirou a nossa paz, tirou a nossa alegria, e vamos nesse momento resgatar tudo isso, né? Nos encher dele, do Santo Espírito, colocar ele em primeiro lugar na nossa vida. Então feche os olhos um pouquinho, incline a cabeça nesse gesto tão bonito de obediência ao Pai. Necessitamos dele, é por isso que nós estamos aqui reunidos. Necessitamos dele, sempre, em todos os momentos da nossa existência. Ele faz falta, né? Não conseguimos caminhar sozinhos. Se façam pequenos, humildes, simples, e se esvaziem completamente. Tirem tudo de dentro, tudo aquilo que está atrapalhando essa nossa caminhada. Convide ele a entrar, a tomar conta de todo o nosso ser, fazer parte plena da nossa vida, que ele possa nos guiar, nos orientar, que ele possa se pronunciar através de cada um de nós, que possamos ser instrumentos em suas mãos. Conversem com ele, coloque as suas intenções para esse momento, faça isso com fé, com a certeza de que ele nos ouve e nos atende. Ele vem essa noite animar a cada um de nós, aumentar a nossa fé, que ele possa abrir a nossa mente para entender o que ele deseja transmitir para nós através do Santo Evangelho. Peçam a paz, a saúde para nós, para nossa família, para nossa fraternidade. Rezemos por todos os irmãos, né, da fraternidade. Em especial, vamos rezar pela paz do mundo, que é o mesmo que rezar pela conversão das pessoas, da humanidade, né? Que isso possa estar em foco. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos proclamar o Santo Evangelho, Mateus 10, do 26 ao 33. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Não tenham medo, pois não há nada que agora está escondido que não se venha a saber. Nada há de secreto que não seja depois descoberto. Por isso, a mensagem que eu lhes transmito agora, em particular, anunciem depois às claras. O que lhes falo em segredo, propaguem depois publicamente, até mesmo de cima dos telhados.
Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não têm poder de matar a alma. Tenham medo, isto sim, de Deus, que pode atirar a alma e o corpo ao inferno. Por acaso não se vendem 2 passarinhos por alguns cruzeiros? No entanto, nenhum deles cai por terra sem que o Pai de vocês o consinta. Até mesmo os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem muito mais que um bando de pássaros. Todo aquele que se declarar a meu favor publicamente diante dos homens, eu também me declararei a favor dele, diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me rejeitar diante dos homens, eu também o rejeitarei diante de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós. Glória a vós, Senhor. Então vamos meditar, né, a palavra de Deus. Depois nós voltamos para fazer a partilha. Irmão, Mateus 10, 36. 26 26. ao 33. Fechou. Mata aí. Tá. Eu vou passar, ela vai brigar. Perigoso. Ah, tá me olhando, desliguei.
Pronto, gente. Podemos dar início. Vamos fazer a partilha e vamos fazer a partilha daquele jeito que nós estamos fazendo nos últimos encontros. Pode ser? Vamos interferir no que o outro está falando, dar palpite, né? Assim nós vamos engrandecendo assim esse nosso encontro. Então não vamos deixar ninguém falar sozinho, não. Tá bom? Vamos colocando os nossos palpites no meio, né? Vai atrapalhar? Talvez atrapalhe a sequência, mas fica mais interessante, tá bom? E vocês podem interferir com o que eu estou falando também. Vou dar uma pinceladinha aqui, rápida, e depois vocês começam. Então essa semana é muito bonito, ó. Toda essa semana passada, todos esses dias aqui, a importância era o testemunho, né? Jesus chama muita atenção dos discípulos, chama muito a nossa atenção do que nós fazemos em cima de tudo que nós aprendemos, né? Qual é o nosso testemunho, tá certo? E na quarta-feira, ontem, né, eu celebrei, ele chamou a atenção das orações que são feitas, não para tocar a Deus, mas para tocar os homens, como você fazendo oração para que os outros vejam que você está orando, né? Fazendo jejum, não para Deus ver, mas para que os outros percebam que você está jejuando. Olha que coisa, né? Daí Jesus fala assim: você não vai ganhar nada de Deus, não terá recompensa nenhuma. Ele repetiu 3 vezes. Vai ter recompensa daqueles que estão te ouvindo. Mas que recompensa medíocre, né? Esperar alguma coisa dos homens, ao invés de esperar as coisas de Deus, né? Poxa vida, né? Se nós formos analisar por esse modo, o quanto as pessoas estão presas ao mundo, buscando servir a Deus de uma forma egoísta, né? Vamos dizer assim, egoísta, né? Querendo para si e não buscando o interesse do próximo, né? Buscando agradar a Deus, mas a si mesmo. Isso é muito feio, né? E se nós formos analisar, muita gente age assim, né? Procura a igreja para se destacar, para ser melhor, né? E não para realmente crescer, né? Colocar no lugar do egoísmo o amor, né? Então o que Jesus está falando no Evangelho de hoje é justamente isso. Será que nós buscamos fazer com amor, né? Tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, nós fazemos com amor, né? Realmente nós estamos entendendo a nossa vocação, o sentido da nossa existência? Se nós estamos entendendo, né, nós vamos dar testemunho dele e vamos buscar passar para todos aquilo que ele nos ensina, como está dizendo o Evangelho de hoje. E sem medo. Por que esse medo, né? Quando você tem medo é porque você não entendeu ainda essa proporção, né, desse mundo espiritual, né? Você está preso aqui e tudo que interessa é o mundo e não as coisas de Deus, né? Então você está preso no mundinho, né? No mundinho, né, que é uma ilusão. Esse mundinho nosso aqui é uma ilusão completa, né? Do começo ao fim é uma ilusão. E as pessoas se prendem ao mundinho de ilusão e acham que é tudo. Onde o reino de Deus é muito, muito maior do que isso aqui, né? Jesus mesmo falou: na casa do Pai tem muitas moradas, né? Eu vou preparar uma morada para vocês. Mas quem acredita? Quem quer sair dessa morada aqui, né? O medo, né? De não o medo de não conseguir nada depois, né? Então, acho que aqui é tudo. É por isso que tem esse medo, né? Esse é o medo, né? De não perder o que já tem em mãos, né? E dessa forma não consegue viver esse reino de Deus, né? Tentei falar de uma forma um pouquinho diferente. Agora vamos lá. O que vocês têm a dizer? Vamos, gente. Estou sentindo calor. Sobre este Evangelho, Deus nos conhece profundamente, porque
Ele é o nosso Criador. Então, acontece que devemos ter o temor de ofendê-lo, porque ele merece todo o nosso respeito, toda a nossa adoração. Então, para que ter medo? Temor é uma coisa e ter medo é outra. Temor é você respeita a autoridade. Como um filho respeita a autoridade do pai. A autoridade de Deus, porque Ele nos criou e nos conhece profundamente o que se passa em nosso coração. Portanto, essa capacidade que Ele nos dá não se pode deixar de lado de forma alguma. Devemos cuidar para que o menos possível de ofendê-lo. Não, se puder, não ofender de forma alguma. Mas, como a gente somos humanos e pecadores, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas nós não temos o poder de Deus, não. Nós necessitamos dele. Devemos nos jogar, como diz o outro, nos braços dele, nas mãos dele e deixar ele nos guiar. Confiar na potência de Deus, porque o poder de Deus é infalível. Então, isso acontece para que eu, os irmãos e toda a humanidade que somos criaturas de Deus, tenhamos o cuidado para não ofendê-lo. Então, é isso que eu penso, meu irmão. Muito bem, senhor Arnaldo. Quem mais? A palavra-chave hoje é medo, né? Eu não contei aqui quantas vezes apareceu, mas acho que foi 3, né? 3 é medo. E diante do medo, da insegurança, às vezes da incerteza, a gente busca a Deus. E aonde a gente busca? Na Eucaristia. Porque quando você recebe a Eucaristia, você parece que sente assim, agraciado, aliviado, né? Ó Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas eu quero que entre e eu preciso de Ti. Hoje eu vim aqui e eu preciso de tal coisa, eu estou buscando tal coisa, às vezes não é nem para mim, mas é para alguém. Então, essa busca, né, a gente encontra na Eucaristia, é uma forma. A segunda forma, onde mais eu encontro? Aqui na palavra. Porque toda a palavra dele traz um conforto para nós, né? Ele está dizendo aqui, ó, se você caminhar na verdade, eu vou estar com você. Não importa o que acontecer, eu vou estar do seu lado. Né? Foi o que eu entendi aqui hoje. Então, o Luizinho falou do amor. Quase que eu te interrompi, Luizinho. Oxa vida, devia. O Luizinho falou do amor. Mas o que é o amor? Todo mundo fala do amor. Todo mundo canta o amor em verso, em prosa. O que é o amor? O amor às vezes dói. E às vezes sangra também. Porque o amor dele por nós foi tão forte que doeu também. E sangrou.
né? Então hoje ele vem falar pra gente, olha, eu tô aqui, eu tô do teu lado, eu sou a verdade, cabe a você escolher, né? É isso que eu entendi hoje. Muito bom. Muito bem. Vai lá, Cris. Eu fiquei um pouco aqui nesse início, né? Naquele tempo disse Jesus, não tenhas medo, né? Dos homens, pois nada tem encoberto que não venha a descobrir-se, nada de oculto que não venha a conhecer. E aí eu fiquei pensando assim, né? Que Deus vê nosso coração, né? Ele vê o nosso interior. E o amor dele é muito grande, porque ele, apesar dele saber de todas as nossas limitações, ele nos ama, né? Com esse amor imenso. E ele insiste, né? Que nós somos muito especiais para ele, né? Que se até nossos fios de cabelo, né? Que caem, ele sabe, ele... Mas eu fiquei, então, voltando um pouco, né, nesse que ele vê tudo, e aí eu fico pensando assim, né, o quanto que nós devemos buscar aquela reta intenção no nosso coração. Como o Luizinho falou um pouco, ele me contava um pouco das homilias que ele fez, né, mas assim, a gente fazer, a gente, já que Deus vê o meu íntimo, a gente deve buscar ser reto, ser correto. Às vezes a gente faz uma coisa com outra intenção. Ele vê a intenção do meu coração. Então, assim, que o meu agir, né, seja com essa consciência de que que o mais importante, inclusive aqui, né, que ele fala o que é mais importante, não é a morte do corpo, mas é a morte da alma, né? Então, assim, o cuidado que nós temos, o senhor Arnaldo falou do temor, né? Mas a gente tem que temer realmente o pecado, né? Temer as nossas atitudes que às vezes não são coerentes com esse amor que se doa por inteiro por mim. Eu sei que ele é misericordioso, mas nós temos que buscar, né, essa reta intenção no nosso coração e fazer tudo com muito amor, sabendo que eu posso enganar a mim, mas não a ele, né? Então, ter essa coerência, né, na nossa fé, no nosso agir, né? E acho que é o que... e também a questão, né, eu acho que o seu Arnaldo colocou, né, da preocupação dele, né, com todo esse momento que ele vai passar. Então, seu Arnaldo, você viu, né, que ele tá falando aí que ele cuida dos pássaros, né? Fica tranquilo que ele sabe, né? Ele sabe tudo que nós vamos passar, como Jesus sabia tudo que ele ia passar. Deus sabe tudo e vamos confiar que o que ele faz é o melhor por nós. E que o nosso temor tem que ser maior de pecado que de perder nossa vida, nosso corpo. O profeta não morre antes de ter cumprido a sua missão, né, Luizinho? Então, por isso que não precisa ter medo. Não precisa ter medo, não. Agora, se cumpriu a missão, tchau, tchau. Se cumpriu... Beijinho. Já fui. É por isso que não precisa ter medo, viu, senhor Arnaldo? É por isso que eu não tenho medo de andar de moto, de avião, de nada. É porque já me saí de tantas aí que, olha... Meu anjo da guarda teve muito trabalho, viu? Meu irmão, meu Deus é mais... será que eu sou tão digno desse amor de Deus? Nenhum de nós. É que ele nos ama porque ele é bom, não porque nós somos bons, seu Arnaldo. Eu procuro achar o merecimento, que eu realmente mereça esse amor de Deus. Por isso devo respeitá-lo como ele deve ser respeitado. Amém. É isso mesmo. Tá bom. E aí, quem mais? Quem quer ser o próximo?
aí de novo, né? Jesus fala, não tenha medo, nós somos medrosos, eu sou medrosa, né? A gente tem medo, a nossa confiança é pouca, né? Nossa fé é fraca, né? A gente tem medo, não adianta, a carne é fraca, nós temos medo, né? A gente pedir essa força para Jesus, né? Não der coragem, não dar força, né? Ele está falando. E também não contei quantas vezes nesse evangelho. Não tenha medo, né? 3 vezes. 3, né? Nós temos que confiar e acreditar, né? Confiar, não perder o medo, né? Não ter medo de fazer as coisas de Deus. Não ter medo de falar de Deus para as pessoas, né? Falar com ponderação, sim, né? Tentando falar besteira, né? Toda vez que for falar, principalmente no dia presença do Espírito Santo, né? Então, você falar a coisa certa, né? Isso. Falar besteira também não adianta. Tem que ser iluminado para falar a coisa certa, né? Nós temos que perder esse medo. Eu tenho muito medo, por exemplo, assim, eu vou falar alguma coisa sobre a pessoa evangélica, muito evangélico trabalha comigo, né? Eu fico um pouco ponderado, assim, com medo de falar besteira, né? Mas eu tento, sim, né? Quando é preciso falar alguma coisa, dar um testemunho, né? Dar um testemunho, que eu sou católica principalmente, né? Eu peço sempre a presença do Espírito Santo e eu tento, né? Tento não ter medo, sim. Tento falar o que eu devo falar, né? Não negar. Então, Conceição, quando Jesus fala 3 vezes a mesma coisa, é para nós que tem cabeça dura, né, entender a verdade, né? Ele chama a atenção 3 vezes, né? Quando ele falou, eu sou a paz, né? A paz esteja convosco. Repete de novo, a paz esteja convosco, a paz esteja convosco. Né? Ele é a paz, né? Você fala 3 vezes, se quiser. Muito bem. Quem mais? E o silêncio se fez. A Wagner falou, Marcelo. Wagner, Wagner está esperando. O Wagner vai ser o último hoje. Vai ser o último. Vai fechar para nós hoje. É. Não, vou ser o último, não. Fala lá. Bom, aqui como vocês falaram aí, né, que o evangelho de hoje é sobre o medo, né? Igual a gente fala, né? Igual eu não tenho medo, né? Eu cago de medo, né? Nossa. Bom, interessante aqui que o evangelho de hoje já começa aqui que fala, não tenhas medo dos homens, né? Jesus vem falar para nós que esse medo já faz parte da história nossa, né? Cada um de nós temos um defeito, cada um de nós temos um medo, né? Vai de cada um, né? Cada um de nós sabe os nossos medos, aquilo que nos afasta. Mas Jesus que vem falar para nós que o medo existe, né? O mal existe, nós temos medo, mas só que ele fala para nós termos coragem, né? Cada um de nós temos coragem e tentar passar por cima desse medo. Como os apóstolos, né? Antigamente também eles tinham medo, né? Tinham medo de deixar as coisas, tinham medo de ser mortos lá pelos fariseus, e Jesus sempre estava encorajando eles, como está agora também encorajando cada um de nós. Aí é interessante também que Jesus aqui ele fala que ele fala que vocês escutais ao pé do ouvido, né? E interessante que Jesus fala para cada um de nós, para nós ao pé do ouvido de cada um de nós. Mas só que depois ele quer que nós, que ele fala subir ao telhado, né? Que ele quer dizer, falar para todos. Aquilo que ele nos fala, ele quer que nós também transmitimos, né? Ele quer que a gente dê testemunho daquilo que ele fala para nós. Mas só que se nós deixarmos o medo tomar conta de nós, a gente acaba se afastando ou então desviando do caminho por conta do medo. Então, eu desviando do caminho, né? Eu também acabo me afastando, ou às vezes afastando da comunidade, afastando
de Deus. Então Jesus quer que nós enfrentamos esse medo que toma conta de cada um de nós. Ele sabe que nós, né, até Jesus, né, se eu não me engano, tem um ponto que na Bíblia que ele teve medo, né? Que ele fala que afaste de mim esse cálice, né? Jesus teve aquele medo naquele instante, mas só que depois ele retomou a sua fé. É como nós, né? Cada um de nós, às vezes no nosso dia a dia a gente tem medo disso, tem medo daquilo, mas só que depois a gente para um tempinho e a gente volta de novo para, né, o caminho. Então que Jesus fala, né, para nós que nós não tenhamos medo. Aí que eu pude entender assim que ele fala aqui que ele está sempre no controle. Ele fala para ter medo, Wagner, daquele que pode matar teu corpo e teu espírito. Isso. Né? Para ter medo de se afastar desse pessoal, dessa gente, porque eles são realmente angariadores de espíritos, né? Porque o inimigo de Deus, ele não quer ser condenado sozinho, ele quer levar muitos com ele. Por isso é um cuidado que devemos ter, né? Não ter medo, mas o temor é uma coisa, medo é outra. Medo é covardia, o cara que é covarde, não tem coragem, né? E Deus não gosta disso. Deus não deu para nós o espírito de escravo, né? Ele nos deu um espírito de guerreiro, de guerreira, né? Um espírito lutador, para lutar contra o mal. Mesmo. É isso que eu entendi hoje. Muito bem. Mas é normal a gente ter medo, né? Eu acho que todo mundo já teve medo de alguma coisa, certo? Hoje mesmo eu tive medo hoje, porque eles podaram a grama, mas apareceu uma aranha tão grande que a hora que eu vi a danada eu fiquei com medo. Então acho que o medo faz parte um pouco da vida da gente, né? Um pouco não, bastante. Vai lá, Keanu. Ivaldo. Eu tava pensando sobre isso também do medo, né? Se a gente for pensar em todos os medos que nós temos, né? Vixe, é melhor não, né? Deixa eles lá quietinhos, né? Tem situações que a gente tem na vida assim que a gente fica com medo, né? E você pode ver que muitas delas a gente não consegue fazer nada, né? Eu tenho medo de deixar meus filhos, de acontecer alguma coisa na minha saúde e eu morrer e eu deixar meus filhos. O que você pode fazer, né? Assim, lógico, você pode ter uma qualidade, você pode se alimentar bem, pode fazer exercício, tem algumas coisas que você pode, mas tem outras que não dá. Não adianta você ficar, né? Então, e aí, quando eu sinto isso, eu não tô buscando Deus, né? Então, tipo, quando eu confio em Deus, eu falei, Deus, o que acontecer comigo, o que tiver por vir, o que estiver acontecendo agora, eu acredito que você tá fazendo o melhor por mim, né? Que é o que você quer pra mim. Então, acho que é isso que, quando a gente tá sentindo medo, é porque a gente não tá confiando nele. A gente não tá entregando, né, a nossa vida pra ele, né? Então, até esses dias eu tava assim, um negócio no trabalho tava meio estranho. Eu falei, será que eu vou ficar, né? Será que não vai ter trabalho mais, né? Vou ter que começar a procurar. E eu comecei a ficar assim, né? Falei, começou a bater uma angústia, né? Um medinho, assim, Aí comecei a procurar, olhar, né, as vagas na internet e tal. Aí eu falei, quer saber? Não adianta eu ficar assim, né? Não adianta eu ficar, vou estragar meu dia, ficar com esse sentimento ruim. Eu falei, não, tô fazendo a minha parte, tô procurando, né? Vou fazer assim, assim, assado e vamos ver o que vai acontecer. Tipo, Deus sempre proveu. Falei, vai proverá, né? Como sempre. Então não adianta eu ficar né? Então, acho que é gosto de ir tranquilo, né? Então a gente vai caminhando. Então eu vou. Porque se eu fico com medo, me paralisa, né? Tudo não funciona, né? Até essa vida nossa aqui é curta, né? Então eu tô estragando ela com algumas coisas. É lógico que a gente tem que ter uma certa, né? Não pode ser assim, né? Tem o desenho lá do Rei Leão, né? Hakuna Matata, tá tudo certo, né? Mas a gente tem que controlar os nossos, né? Também confiar em Deus, né? Ter fé. O que tá acontecendo é pra... E até que no Evangelho fala, né? Tipo, nada está escondido, né? Nada que se venha saber, né? Tudo vai ser descoberto. Então, não tem nada que, tipo... Quantas vezes a gente aconteceu já também, a gente fala assim,
o que aconteceu no passado faz sentido agora que está acontecendo comigo, né? Era Deus me preparando, era Deus, né? Quantas frases motivacional a gente vê por aí, do pessoal falando isso, porque é verdade, é Deus nos moldando, nos preparando, né? E às vezes a gente pede para Deus, me livra disso, às vezes não é o melhor de se livrar, é bom que você aprenda, que você seja moldado, né? Que você passe por essa lição, tal, para você ir crescendo, ir se desenvolvendo, ir se transformando, seguindo, né, a missão dele, o que ele quer para nós, te fortalecendo, né? Tudo faz parte da caminhada, né? Então, se eu tô com medo é porque eu não tô, né? E às vezes, muitas vezes eu também assim, eu tô com medo, eu tento resolver por mim mesma e depois eu falo, não. Muitas vezes a gente faz assim, né? No primeiro momento, pelo menos no primeiro momento eu tento resolver por mim mesma. Né? Tipo, não, vou fazer isso. Mas o medo tá ali e fala, não, é Deus. Aí, no primeiro momento, que nem até a Conceição falou, a gente tem, né? A gente se resolver por nós mesmos. Mas aí depois você vê que só mais uma historinha, que a gente tava na casa dos meus pais quando a gente foi assaltado, né? Entrou tudo, e os 3 rapazes, né? E tentaram mexer, foi pegando tudo e botando no carro. E eu lembro que tava passando a Canção Nova na TV. Tava do terço. Isso, Jorge. Desculpa, na hora da missa. Então tava passando a missa e os bandidos lá fazendo tudo, a gente tudo sentado no sofá assim. E aí, né, minha mãe super com medo, meu pai, né, tipo, com medo de fazer alguma coisa contra a gente, meu irmão, tal. E aí eu olhei pra TV assim, tava rezando, né? A Eucaristia, até a Rose falou. E aí eu falei assim, não, vamos rezar. Pensei, falei assim, gente, reza, falei, baixinho, reza, né? Porque tipo, não tem que fazer, não tinha o que fazer, os caras estavam armados, fazendo tudo, o que a gente ia fazer? Eu falei, tinha. Tipo, tinha que ser Deus, né? Tinha que ter a mão de Deus, ele falou, Deus, se nos proteja, né? Que aconteça as coisas da melhor forma. E graças a Deus, foi tudo bem. Aí chegou um ficou olhando, tipo, que tava olhando pra gente, ficou vendo a missa. Os outros 2, aí um que era mais nervosinho foi lá e desligou a TV depois. Mas no final das contas, eles não fizeram nada com a gente. A polícia chegou, eles fugiram. Então, tipo assim, né? Então, assim, mais do que isso, né? Então, tantas vezes Deus está junto com a gente, né? Às vezes a gente tem medo de tantas coisas e Deus está junto ali com a gente. E se a gente se põe na mão dele, com certeza ele faz o melhor por nós, né? Então, acho que essa é a confiança que a gente tem que ter. Isso mesmo. Tem aquela passagem bonita que Jesus estava passando no meio do povo e o povo queria jogar ele lá para o precipício abaixo. Ele continuou andando tranquilamente, ninguém fez nada, né? Então, Papa Francisco, né, Luizinho? Ele mesmo, ele falou assim, ninguém morre de véspera, né? Exatamente. Ele saiu do carro lá, né, que o pessoal fala, você tem medo de morrer? Ele falou, ninguém morre de véspera, né? Então... Mas quando chega a hora, ninguém tira também, né? O Jesus sabia disso. Ele pediu, como o senhor Arnaldo falou, ele pediu, mas ele sabia que não podia sair dessa, que chegou a hora, né? Então não tem jeito. Chegou a hora, acabou. Não adianta. É por isso que não adianta ter medo. É verdade. Até Jesus, né, que sabia tudo, também pediu, né? Verdade. Exatamente. Humano, né, como era, né, também sabia. Muito bem. Nivaldo, quer comentar, Nivaldo? Eu estou com vocês. Você está conosco? Você está de boa, Nivaldo? Estou de boa. Uma vez, você lembra, Rosa? Eu não me esqueço daquele dia, né? Eu estava lá no presídio, né? O rapaz sempre participava conosco lá. Ele estava lá na porta. Eu falei o nome dele. Ô, fulano, não lembro o nome. Você não vai participar hoje? Eu falei, não, hoje eu estou de boa. Você lembra disso? Eu perguntei para a turma, por que ele falou que está de boa? Né? É que ele vai sair amanhã. Então não precisava mais rezar conosco, que ele ia sair amanhã, então ele estava de boa. Terminou a prisão dele, tá de boa. Não sentido não, hein? Eu nem tá previsto sair amanhã, viu?
Isso aí não é prosa de fracassado, não, né? Não, não, não. Vai lá, Mário. Quem vai ser o último hoje vai ser o Marcelo. Ah, Marcelo. Eu não falei boa noite porque eu não falei boa noite. Boa noite. Então, Luizinho, não deixaram nada pra mim falar. Poxa vida, tá que nem o Nivaldo aí, não encontrou. Não ficou nada pra mim, todo mundo falou tudo que eu ia falar. Mário, fica de boa então, Mário. Fica de boa. Vou colocar assim um exercício que a gente faz na teologia, é uma visão teológica primeiro, para a gente chegar aonde todos nós chegamos aí. Eu ainda não, mas já ouvi o que vocês falaram, que eu ia falar também. Esse capítulo 10º aí do Evangelho de Mateus, né, é o discurso apostólico. É um discurso, né, a maneira de Jesus passar para os apóstolos, né, e os apóstolos quer dizer missionário. E vamos falar de novo, né, quando a gente faz a leitura orante ou faz qualquer exercício, leitura, reflexão bíblica, nós devemos nos colocar no lugar daquele ouvinte, ou seja, aquele para quem Jesus está falando. No caso, apóstolos, como nós nos denominamos e a igreja nos denomina como batizados e batizadas, discípulos missionários. Então a gente entende que esse capítulo todo, né, como todo o Evangelho, mas mais especificamente esse, Jesus está falando diretamente para nós hoje. E nesse capítulo 10º, Jesus é muito mais verdadeiro do que no cotidiano. Porque aqui ele fala as realidades que nós, enquanto discípulos e discípulas, vamos encontrar no decorrer do nosso dia a dia, ao realizarmos a missão. Por quê? Quando nós, batizados e batizadas, né, assumimos essa condição de batizados e batizadas, nós assumimos, sobretudo depois, na confirmação, né, depois ainda, quando a gente se filia a uma fraternidade, nós estamos assumindo mais fervorosamente ainda essa missão de seguir Jesus enquanto discípulos e missionários. Então é para nós que ele está falando, né? Então ele faz várias advertências e aqui ele se mostra como verdade absoluta. Verdade. No julgamento de Jesus, Pilatos pergunta a ele o que é a verdade. Eu já disse isso, né? Jesus não responde. É a única pergunta que Jesus não respondeu, é de Pilatos. Ou seja, ele não respondeu com palavras porque ele era a própria verdade. Ele, né, no Evangelho de João, na primeira pessoa, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele não respondeu, né? Ele era a própria verdade. Então a gente também tem que entender essa condição. Então Jesus não está escondendo nada aqui dos discípulos naquele tempo, há 2000 anos, e também não está nos escondendo nada. Não é fácil nem simples seguir Jesus. Né? Essa expressão, não tenhas medo, ela aparece 366 vezes na Bíblia. 366 vezes. E o Arnaldo teve uma percepção aqui bastante afinada, é que ele percebeu ali o verbo, né? Fala 3 vezes não tenham medo, mas ele fala ali temei, temei quer dizer tenham medo. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo. Né? Então ele se contradiz na questão do não tenha medo, mas tenha temor, né, de cair nessa cilada. Ou seja, esse temer de Jesus não é o medo de tremer, é estar atento para não se deixar levar. Essa é uma atitude importante, porque o mundo nos apresenta muitas tentações e muitas vezes nós nos deixamos levar por isso. Porque a missão que Jesus nos dá é uma missão difícil, espinhosa. Né? A gente prefere pisar num tapete de pétalas de rosa do que num tapete de espinhos. Né? Então a gente tem que prestar bem atenção, porque a tentação é sempre para coisas aparentemente boas, agradáveis, que nos satisfazem,
que alimentam o nosso ego, a nossa fraqueza de ser importante, de ter, de aparecer, né? Nós temos isso na gente, né? Esse é o pecado original, nós temos isso, essa ganância, esse desejo, esse egoísmo, está tudo aqui dentro da gente. Mas a gente tem que tomar cuidado para isso não crescer, não evoluir, né? Então, é uma apresentação que Jesus faz, né? E não esconde nada, ele fala que é difícil, essa missão é difícil. Então eu tomei nota de algumas coisas aqui, né? O centro da chave aí, que nem diz da Rosa, é a questão do medo. O medo é exatamente o contrário da coragem. E a coragem é resultado de uma coisa que chama-se fé. Fé, né? A coragem é o fruto da fé. Assim, a nossa fé tem que ser forte, né, para gerar essa coragem que nos leva adiante a proposta de Jesus, essa missão, que é viver o amor incondicional. É verdade que eu sempre coloquei aqui, assim, muitos serão os obstáculos, né? Mas a fé encorajadora tende a superá-los, supera os obstáculos. Sobretudo o medo. O medo é o oposto da coragem. E a coragem é fruto da fé. Simples assim. O medo é o oposto da coragem. Porém, a coragem é fruto da fé. E para termos a coragem, nos mantermos corajosos, é preciso exercitar essa fé, alimentar essa fé, manter essa fé firme e forte, né? E temer aquilo que nos apresenta belo, confortável, perfumado, agradável. Esse é o cuidado que nós temos que ter, né? Então, quando eu creio, eu tenho fé, mas não pratico, a nossa fé é vã, é superficial, é frágil como um terrão de açúcar. Você pega com cuidado, porque senão ele quebra na sua mão. Nossa fé tem que ser firme como uma rocha. Você pega firme, sólida, consistente. Então fica a proposta para a gente, né? E proclamar a palavra significa vivê-la integralmente. Então esse exercício para nós. Eu pratico, proclamo e pratico, ou eu só proclamo e não pratico? Proclamar é, sobretudo, praticar. Às vezes se proclama sem falar uma palavra. Quantos santos, né, na igreja proclamaram o Evangelho, proclamaram sem dizer uma palavra? É verdade? É através dos atos, dos movimentos, e o importante é aquilo que Deus vê. Deus vê. Deus não vai ver a vaidade, não vai sentir o nosso perfume, não vai saber se nós estamos muito bem vestidos. Não. Isso quem vê e valoriza são os homens, né? Sobretudo é esses que querem nos mudar o rumo da coisa. Deus não vai ver nada disso. Deus vai ver se nós estamos vivendo intensamente aquilo que Ele nos ensinou através do Seu Filho, né? Que está aqui e a gente tem que exercitar isso. É isso que eu entendi do Evangelho de hoje, que me disse com muita força. Muito bem, vamos passar para o outro bloco, que esse aqui está berrando, está no fim em 3 minutos. Vamos lá? Coloca a sua sabedoria para nós aí. O que você entendeu? Esse evangelho como todo mundo aí já falou, né? A palavra-chave aí é o medo, né? Jesus ele vem encorajar, né, os discípulos, né, a não ter medo, né? Ele passou também por essa situação de medo, né? Como foi dito aí, né? Quando ele estava
ele estava no jardim lá antes de se entregar, né? Ele disse aquela frase, né? Mas se for possível, afasta de mim esse cálice. Só que daí depois ele reclamou, né? Porque ele sabia que ele teria que passar por isso, né? Então, o medo faz parte do ser humano, né? Mas o que não pode é se deixar consumir, né, pelo medo, né? Porque é o que aconteceu com os apóstolos, né? Quando depois da morte de Jesus, né? Todos ficaram escondidos, né? Com medo. Então é preciso vencer esse medo, né? E seguir em frente, né? Sem medo a pessoa faz de tudo, né? A pessoa enfrenta o que tem que enfrentar, né? A situação que tem que enfrentar, sem pestanejar, né? Às vezes o que a gente fala, que a gente proclama, né? Vem perseguição, né? A igreja nos primeiros anos foi muito perseguido, né? Você vê que a maioria dos apóstolos foram mártires, né? Deram a vida pelo. Então, Jesus ele vem dar essa força, né, para nós, né? Não ter medo de se desviar do caminho, né? E Jesus ele não nos abandona, né? A gente que acaba abandonando ele, através das seduções, né, do mundo, né? Então, isso que eu entendi. Certo, muito bem, Marcelo. Eu queria colocar um ponto aqui. Quanto a vós, até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Na minha está meio mais fácil, não tem nenhum mais fácil de contar. Mas tá até brilhando, olha o reflexo. Mas o sentido é que nós já estamos aqui nesse mundo para cumprir uma missão, né? Cada um de nós, assim como Jesus ele cumpriu a missão plenamente, né? Nós também estamos aqui para cumprir uma missão. Cada um de nós temos uma missão aqui. Nós não estamos aqui à toa, e nós vamos cumprindo essa missão, né? Sem sair dos trilhos, né? Seguindo aquele caminho, né? Daí, em cima disso, vocês concordam comigo? Todos nós temos uma missão, né? Viemos aqui com um propósito, não estamos aqui à toa, por isso que ele falou, até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados, tá certo? Então a missão está aí, nós temos que fazer aquilo. Eu vou perguntar para vocês agora, onde que fica o livre-arbítrio então? O que vocês acham? Onde está o livre-arbítrio se está tudo preparado?
O que você acha, Cris? Eu posso escolher a bênção ou a maldição. Eu posso escolher seguir o caminho da luz ou das trevas, entendeu? Eu escolho. Ele me mostra, ele me deixou a receita, né? Só que é assim, né? Você sempre fala, né? Que ele não vai perder nenhum, né? Dos seus filhos. Que a misericórdia dele é imensa. Então ele vai estar sempre como o pai do filho pródigo, aguardando, né, meu retorno. Por isso que eu acho que assim, é muito sério, né? Esse nosso agir, né, com retidão, buscando realmente, o seu Arnaldo falou, né, do temor, né? Ter esse temor de não deixar, né, de fazer a vontade de Deus, deixar de cumprir essa vontade dele na minha vida. Como eu faço para perceber qual que é a vontade, né? Acho que a gente tem que ir a cada dia caminhando, vivendo, né? Acho que viver essa experiência que você tem a cada dia na presença dele, buscando a luz do Espírito Santo, para você ir discernindo. Porque só que assim, o mundo, as ofertas do mundo, elas são muito tentadoras, como o Mário falou, né? Então, Santo Inácio falava, né, que a gente tem que discernir no espírito, porque às vezes nós temos assim duas coisas boas, né, para fazer, mas qual delas é a vontade de Deus, né? Às vezes numa situação, às vezes eu estou buscando não a vontade dele, mas às vezes aquilo me deixa, aquilo que você falava, né, do egoísmo e do amor, né? Às vezes é uma coisa boa, mas que de repente eu estou fazendo um bem, mas às vezes eu estou buscando a minha, vamos dizer assim, me engrandecer, né? Então, assim, discernir no espírito a gente ter essa intenção lá no coração de realmente fazer a vontade dele, né? E não a nossa, porque às vezes o meu querer vai falar, faz isso, mas é bom, você vai estar, né, servindo. Então, mas qual que é a intenção, né? O mal é muito sutil para me enganar. Falar, Cristina, nós erramos, assim, acertamos e acertamos errando. Então, assim, ter a intenção reta e fazer o meu agir, né, com o coração puro, é o sonho de Deus, né? E buscar, só que isso por isso que eu falo, o mal, ele é muito tentador, ele é muito sutil, né? E então às vezes ele, sob a aparência de bem, ele tenta me seduzir a fazer algo que não é a vontade de Deus, né? Mas eu acho que eu segui um pouco aí fora do que você falou do livre-arbítrio, né? Acho que buscar viver a cada dia seguindo a vontade dele, e escolhendo, né? Cada escolha tem uma consequência, né? Então... É que eu acho que o Luizinho sempre fala, né, assim, todos nós vamos chegar até Deus, né? Todos nós, seja o São Francisco de Assis, o Papa, ou aquele bandido. Ou o cara da todos nós vamos chegar. Então, e o livre-arbítrio é para isso, né? Deus deixou a gente chegar no nosso tempo. Isso. É esse o que eu queria chegar. Chegar ao nosso tempo. Ele nos criou vazios, né? E para voltar até ele, né? E nos preencher dele, né? É bonito isso, né? É lindo demais, né? E nós vamos caminhando, nos preenchendo dele, né? A cada momento, nos tornando ele, que é o ponto final da nossa existência, né? Olha que bonito.
né? E aí é assim, né? Sou eu que escolho chegar mais rápido ou chegar mais devagar, né? Tô de então, boa. É a minha ação, o meu agir é que vai determinar, né? Porque a conclusão é que a humanidade está ficando cada vez mais complicada, né? Porque a expectativa de vida está aumentando, né? Então as pessoas estão querendo chegar demorando cada vez mais para chegar a Deus, né? Então é um problema, é uma brincadeira, pessoal. Só para não passar em branco. Só para não falar que estou de boa, tá? Mas essa questão aí, o apóstolo Paulo vem nos dizer lá no 1 Coríntios, né, capítulo 6, a questão do livre-arbítrio, né, que tem a ver com o evangelho de hoje. Ele diz que ele responde isso da seguinte forma, né? Tudo posso, porém nem tudo me convém. 1 Coríntios 6,12, isso serve para nós. Esse evangelho de hoje, tudo eu posso fazer, livre-arbítrio, mas nem tudo me convém. Tem que saber discernir o que me é bom e o que não me é bom, o que eu preciso fazer, o que eu não preciso fazer, o que eu devo fazer, o que eu não posso fazer. Porque aquilo que Jesus nos ensina, né, ou seja, a prática do amor incondicional, nos conduz a fazer alguma coisa, por outro lado, a não fazer. É a questão do temer, que o Arnaldo falou. Temer é não fazer, porque o amor não permite que se faça isso. Não é amor, né? A proposta de Jesus é essa, amor incondicional. Vou botar de novo, né? Tem a ver com a coragem, que é fruto da fé. Fortalecer a fé alimenta a nossa alma, nos dá coragem, força, vibração, ir à frente, não ter medo. Mas não está escrito não ter cuidado. Não ter medo não significa não ter cuidado. Não ter medo, ter coragem, que é fruto da fé, é também abrir a nossa mente, os nossos olhos para aquilo que precisa ser amado e aquilo que deve ser repudiado. Jesus deixa claro para a gente, é que essas coisas estão nas entrelinhas, mas o que ele disse ali há 2000 anos é tudo super atual, super atual. Como dizia o Cônigo Álvaro, né, que trabalhei um tempo com ele, a palavra de Deus, né, ela não envelhece, não caruncha, não mofa, ela é sempre atual, é presente, fresquinha, né? É interessante isso, né? O Mário, mas você falou Paulo também disse, eu não sei qual que é que ele falou, o bem que eu quero, eu não faço, e o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Eu faço. É essa atenção, é esse cuidado que nós temos que ter com esse temei que o Arnaldo falou. Ele fala 3 vezes não tenha medo, mas uma vez ele fala temei. Cuidado. Então Jesus veio trazer. Nem tudo me convém, né? Jesus veio trazer a liberdade, né? Que liberdade que é? Não é libertinagem, né? Não. É a liberdade de escolha, né? Saber escolher o caminho certo. É uma liberdade bem orientada, né, Luiz? Muito bem orientada, mas precisamos ficar atentos e aceitar essa orientação. Exatamente. É isso aí. Que bonito, né? A primeira frase que eu escrevi aqui, ó, o Evangelho de hoje trata novamente da orientação para a missão. Jesus está sempre orientando. Cuidado, é aqui, é assim. Interessante, né? Bonito, lindo. É muito, muito bonito. Muito bonito. Mas é um trecho do Evangelho que também a gente ia ficar debatendo aqui, conversando, trocando essas experiências, essas mensagens que a gente recebe aí o tempo todo, né? É uma riqueza assim, infinita, né? O amor não tem fim, não tem fronteira, né? Não tem fronteira. Muito bom. Ótimo. Acho que Jesus deve falar assim pra gente, assim, né? Como é que ele falava? Vocês são muito lerdos, né? Lerdo. Quantas vezes que eu já falei isso pra vocês? Como vocês são lerdinhos, né, Mário? Como vocês são lerdos. Eu repito 3 vezes a mesma coisa no mesmo evangelho. Deixei lá as bem-aventuranças mais claro do que... Pois é. Lá no The Chosen eles falam isso, né? Os discípulos falam assim, mas Jesus, o que eu vou falar, né?
Ele falou, mas o que eu falei, tudo que eu falei até agora, né? É. Simples assim. É só repetir, gente. É muito bonito de ouvir, muito bonito de proclamar, mas difícil de praticar, né? É difícil, né? O pior é que hoje você entende de um jeito, né, Mário? De acordo com a sua capacidade de entender. Daí chega na próxima vez, nós vamos entender isso aqui um pouquinho melhor. E aí nós vamos, na outra vez, um pouquinho melhor, de acordo com a nossa capacidade, né? É assim vai. Nós vamos descobrindo cada vez coisas novas no mesmo Evangelho. No mesmo Evangelho. Meu Deus do céu. É sem fim, né? É sem fim. Eu lembro no começo da leitura orante que nós fizemos um ano. Depois fizemos, o pessoal falou, mas nós vamos repetir tudo de novo? Né? Olha que inocência. Vamos fazer tudo de novo, mesmo Evangelho? Não tem que ser diferente, né? Procurar, mas como? Nem aprendeu aquele, como é que vai mudar? Não é verdade? Não aprendeu ainda. O importante é assim, você vai medir a consequência disso que nós estamos falando aqui, vai nos incomodar no bom sentido, né? Durante a noite, amanhã, algumas vezes amanhã a gente vai pensar nas coisas que nós falamos aqui hoje, né? Exato. Isso que é importante, isso que é a essência da leitura orante, né? Ela nos incomoda no bom sentido, fica mexendo com a gente. Então muitas vezes amanhã a gente vai dar umas tropeçadas no meio do caminho e a gente vai pensar tudo que nós falamos aqui hoje, né, Arnaldo? Com certeza. Né? Mas não pode fazer aqueles que, que lindo, que bonito, que é leitura orante, não volta mais. Foi legal pra chuchu, né? Tchau, não é pra mim, não. Mas é verdade. Mas tá bom. Mas tá ótimo, ótimo, ótimo. Mais alguma coisa, gente? O senhor Arnaldo tá falando, mas ele tá falando sozinho. Senhor Arnaldo, liga o negócio aí. Bota o som, senhor Arnaldo. Liga o som, senhor Arnaldo. Não, tá bom, deu para entender. Fez assim, ó, joia. Joia, tá legal. Vamos lá então, vamos agradecer a Deus, agradeçam a Deus de coração, né, por esse momento. Como é bom nós estarmos reunidos em torno da palavra, na presença dos irmãos, né? É Ele aqui junto de nós podemos sentir, né, essa presença dele viva no nosso meio, né? E o que é mais importante, né, na nossa casa, né? Olha, nós estamos na nossa casa, ele está aqui em todo lugar, ao mesmo tempo, nos envolvendo, né? O todo, né, fazendo parte, né? Em todos os momentos, ele está aqui presente, né? Em todos os momentos da nossa vida, né? Então vamos agradecer a Ele por tudo o que Ele revelou para nós nessa noite, todos os ensinamentos, né? Que nós temos que ter a certeza de que nós servimos de instrumentos, né? Para que Ele pudesse se comunicar com cada um de nós. Isso é muito bonito, né? Nós temos que ter essa certeza, meus irmãos. Apenas instrumentos, né? Somos servos inúteis. Eu gosto sempre de repetir isso. Não devemos nos vangloriar daquilo que somos, daquilo que temos, do conhecimento, de nada. Porque nada é nosso, tudo vem dele, é graça de Deus, né? Então vamos agradecer a Ele dizendo... Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a nossa fraternidade, né? Todos os nossos irmãos e irmãs, os doentes, né? Aqueles que já foram, né? Não estão mais juntos de nós, né? Então pense em alguém também que vocês imaginam que está necessitando dessa bênção de Deus, uma pessoa, uma família, alguém que já partiu. Vamos elevar essa bênção para eles com a certeza de que o nosso Pai, né, vai abençoá-los, tocar a cada um deles nesse momento, mesmo que eles não queiram. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.